Olá pessoal, eu sou o professor Djalma Pessata e nós vamos estudar regência verbal. Essa é a primeira parte dos nossos estudos. Sejam todos bem-vindos. Vocês sabem a diferença entre o A sem acento grave e o A com acento grave? Então, o A sem o acento grave é um artigo. A gente usa esse A para indicar que a palavra está no feminino e está no singular. Exemplo, a escola, a turma, a diretora. E o A com esse acento grave? Ele é a união de duas palavras, o A artigo, do qual a gente falou agora há pouco, e do A preposição. Quando esses dois A's se juntam, a gente diz que houve crase, e aí colocamos esse acento grave, que é o acento agudo para o lado contrário, né? Para o lado esquerdo. Tá, professor, mas para que servem as preposições? As preposições elas ligam palavras, ligam expressões para criar uma relação entre elas. É relação de várias maneiras, relação de tempo, relação de lugar, relação de assunto, diversas relações. E cria um novo sentido entre essas palavras. As preposições são muitas, mas por enquanto eu só quero que vocês memorizem essa lista aqui. A preposição, as preposições a, de, em, com, para e por. Por enquanto, ok? Combinados? Eu vou ensinar para vocês agora um segredinho, um artifício para a gente saber se vai usar o A sem o acento grave ou com acento grave. Toda vez que você trocar uma palavra feminina por uma outra masculina, não precisa ser necessariamente o mesmo elemento, né? Eu sei que praia não tem masculino, né? Mas a gente troca praia por uma palavra masculina, como por exemplo bairro, né? Então, se você trocar a palavra feminina pela masculina e o A se transformar em o, esse A é artigo e não terá acento. Exemplo, eu conheço a praia de Copacabana, praia feminino. Eu peguei a palavra praia, troquei pela palavra masculina bairro. E aí o A, que estava antes de praia, se transformou em o. Isso significa que esse A antes de praia não terá acento grave. Ele é apenas um artigo. Mas vamos ver o outro exemplo. Eu fui à praia de Copacabana. Agora, se eu trocar a palavra praia pela palavra bairro, olha como vai ficar a frase. Eu fui ao bairro de Copacabana. Então agora não apareceu o, apareceu ao. Isso significa que o A antes de praia vai receber aquele acento grave. Entenderam? Não é difícil não, não é? Vamos ver mais um exemplo. A portaria estava fechada. Eu troquei a palavra portaria, que é feminina, pela palavra masculina portão. O A virou o. O portão estava fechado. Mas no exemplo de baixo, quando eu troquei portaria por portão, o A virou ao. Reparem, eu me dirigi à portaria, eu me dirigi ao portão. Então, por ter aparecido esse ao, o A antes do feminino tem acento grave. Ok? Fácil? Algum de vocês já deve ter ficado na dúvida sobre utilizar vou na praia ou vou à praia. Fui no cinema ou fui ao cinema. Então, minha gente, essas formas vou e fui pertencem ao verbo ir. E o verbo ir, no sentido de estar indo em direção a algum lugar, ele exige a preposição a. Então, o correto, quer dizer, a norma culta, prevê que nós devemos utilizar o a com acento grave ou então o ao, dependendo de estar diante de um feminino ou de um masculino. Então, não utilizem vou na praia, fui no cinema, e sim vou à praia, fui ao cinema, vou ao mercado, fui à padaria. Correto? Essas formas com no e na são formas coloquiais.
não devem ser utilizadas dentro da linguagem culta. Uma outra curiosidade é o uso do verbo namorar. Muita gente diz assim, namorar com, por exemplo, João namora com Maria. Não, o verbo namorar, ele não pede essa preposição com. Ele é transitivo direto, ou seja, ele não precisa de preposição. Você diz direto, João namora Maria, Maria namora João. Nada de utilizar a preposição com. Usando a preposição com, você está diante da linguagem coloquial. Na norma culta não tem esta preposição. Fechado, gente? Então é isso, minha gente. Na próxima aula a gente vai aprender a usar os verbos assistir, aspirar e implicar. Vai ser a nossa segunda aula sobre regência verbal, ok? Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham compreendido esses primeiros assuntos. Então, até breve.